Esse assunto é muito polêmico, muito difícil de ser falado. E é difícil você conseguir ter uma conversa de começar a falar isso sem ser interrompido e as pessoas começarem a ter raiva. Esse debate ele requer que você escute e lide com um lado que você não gosta. E quem não quiser debater isso não está sendo genuinamente honesto em querer lidar com o problema. Está repetindo uma retórica, um refrão ideológico e dizendo que e vai continuar clamando, não, é assistência, assistência, assistência. Do mesmo jeito que quem do outro lado só falar que não, tem que dar porrada e tem que acabar e tem que trancar essas pessoas, também não está querendo debater o que está acontecendo. As pessoas não têm noção o que estava acontecendo ali do ponto de vista da segurança. A GCM, a Guarda Civil Metropolitana, em sua atividade rotineira lá na região da Cracolândia, ela foi surpreendida por dois indivíduos que desferiram tiros de carabina calibre 12 contra esses guardas civis metropolitanos. Aí você tem o nosso atirador de elite, o sniper, que desertou o exército e se juntou ao crime organizado e estava de dentro da Cracolândia, apontando, mirando, atirando na polícia, sem nenhum receio, sem nenhuma trava. Começa a se descobrir que pessoas sequestradas eram levadas para o cativeiro dentro da Cracolândia. Por que elas eram levadas para lá? Porque ali era um lugar que a polícia não entra. Aí você começa a ouvir relatos de quantidades de armas, o quanto que os bandidos estavam armados lá dentro. E você escuta isso das equipes de saúde, das equipes de trabalho, equipes de assistência social, todos falando. Tem muita gente armada, estamos com medo de trabalhar. E a coisa começa a ficar insustentável a um ponto que as equipes falam, olha, eu não vou mais lá. Você começa a ter uma série de fatos e eventos que vai escalando, e o problema vai tomando uma proporção que ficou totalmente fora de controle. Ou se fazia uma operação policial, ou agia, ou fazia daquele jeito que nós treinamos lá. Ou você começar a dar uma força para os bandidos, para os criminosos, e aquilo era o começo do que a gente assiste no Rio de Janeiro. O controle total de um território pelo crime organizado. Crack e muito dinheiro. Ó, isso aqui não é tráfico? Isso aqui não é tráfico? Isso aqui é permitido no Estado democrático? Você tem razão. É droga! E esse é o ponto, é a gota d'água. Dali para frente ficou evidente que não dava mais para lidar com a Cracolândia sem uma grande operação policial que fosse prender esses traficantes, lidar com tanta gente armada. E ter uma ação de combate ao crime. Não dava, você não tem como esperar. Se o Estado ficar parado e não fizer nada, bom, então vamos
deixar eles dominarem, vamos dar o sinal que tá tudo ganho, que eles podem fazer o que quiserem. Não existe mais a Cracolândia, cada vez mais uma página virada na história de São Paulo. E aí nós vamos revitalizar com segurança, parte de limpeza da prefeitura. Nós conseguimos mudar a cara da região e integrá-los numa frente de trabalho com tratamento médico, que é o que pode construir um novo horizonte para esse pessoal. Essa área permanecerá cercada, vigiada pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Metropolitana. Não haverá a menor possibilidade de voltar à Cracolândia. A Cracolândia não foi resolvida. São Paulo foi um dos primeiros locais do Brasil que o crack começou a ter mercado de crack, venda e uso de crack, né? Isso foi na virada dos 80 para o 90. O nome Cracolândia começa a ser usado aí no final dos 90, né? A partir dos anos 2000. Quando eu cheguei aqui em 2003, ele se concentrava na Gusmões. E aqui nessa região tinha focos pequenos. Grupos de 10, 5, 6, no máximo 20 pessoas. Aí ele veio para cá. Até então, assim, tinha na faixa de 200 pessoas e nós passávamos por dentro. A gente passava, a viatura passava, a gente passava a pé, pessoas passavam para ir trabalhar. Ainda era acessível. Temos aí 1 milhão de usuários de crack no Brasil. Lógico que não temos 1 milhão de usuários nas ruas. A maioria dos usuários de crack estão em casa, de alguma forma convivendo com a família, né? Por isso que a gente tem os dados bastante consistentes para cada usuário de droga, e o crack não é exceção, você tem 4 pessoas afetadas, né? Porque os usuários de crack têm filhos, né? Tem mãe, tem pai, tem namorada. Agora, existe todo um componente social, psicológico, familiar, que levou a pessoa a ir buscar a droga. Ninguém começou a usar o crack e foi parar na Cracolândia de uma hora para outra. Tem pessoas que passam um processo de 10, 15, 20 anos para chegar na Cracolândia. O crack não tem idade. Tem sim um fator de risco maior para homens, mas não é uma droga, por exemplo, que responde como todas as outras que vai para o jovem, que o jovem está mais em risco. Isso a gente vê, olhando a Cracolândia, a gente vê vários idosos. A gente vê o quanto que qualquer idade é vulnerável. Então aquela vulnerabilidade clássica para qualquer droga não funciona para o crack. E a gente tem pessoas dentro da Cracolândia que têm condições muito boas de vida, mas são dependentes, viciadas. Inclusive, a gente conheceu jovens da África do Sul que vieram passar férias no Brasil e foram um dia na Cracolândia, experimentaram crack. Então, estavam há mais de 6 meses vivendo no Brasil, indo todos os dias na Cracolândia. É o que a gente chama do turismo da droga. Não tem sensação melhor na vida, eu te falo, porque você puxar o trago. É uma droga maldita, mas é uma droga gostosa. Como um curto-circuito, tudo fica trêmulo, luzes no cérebro e que dura em torno de 4 a 5 segundos, no máximo. Você se sente, super bem, você se sente todo poderoso, você não tem problema, até você assoprar a fumaça.
depois disso vem a sequela comportamental do uso, que é uma coisa muito rápida, que é a coisa, a síndrome persecutória, você achar que tem sempre alguém à sua espreita, você começa a ouvir passos, e os seus sentidos, principalmente a audição, se amplia muito, você ouve longe. Ao mesmo tempo que você se sente bem, você se sente mal. Você fala, o que eu tô fazendo com a minha vida? Aí depois, quando você vai parar, que você vai ver, você já tá descalço, já tá andando sujo, com as mãos tudo queimadas, mendigando que nem um doido, cabelo todo bagunçado, fedendo. E quando acaba? É o pior. O crack nada mais é do que a própria cocaína. Só que a cocaína sem um radical químico, que é o cloridrato, então seria a cocaína em forma de cristal. A diferença é que a cocaína ela vai ser ou injetada ou ela vai ser cheirada. E o crack, sendo em forma de cristal, ele pode ser fumado. Você fumando a cocaína, a absorção pelo organismo é muito intensa e muito imediata. Então o indivíduo vai ter uma grande quantidade de cocaína no cérebro muito rapidamente. E é por isso que o efeito é muito mais intenso do que a cocaína cheirada. A duração também é menor. E isso faz com que o indivíduo, na hora que passa o efeito, ele queira de novo fumar mais uma vez para voltar aquele efeito. Quanto mais rápido esse efeito de uma substância, para qualquer droga, mais o risco dela viciar o indivíduo. Fica todo relaxado, tira toda aquela pressão. Aí a boca dentinho, começa a te irradiar e começa a ficar naquela brisa, amor. E aí vai transformando a pessoa. Chega uma hora que você transforma num monstro. Com o tempo, esse prazer que você sente, ele vai se transformando em dor, até virar só dor e sofrimento e tentativa de suicídio. É isso que acontece. É igual você pular de um prédio. Antes de você chegar no chão, a sensação deve ser muito boa. Mas você vai chegar no chão. Uma hora ou outra vai todo mundo que desenvolveu dependência de cocaína chegou no chão e se quebrou todo. Alguns não conseguiram levantar. Eu acho que o grande desafio é não permitir que o menor vá para o crime. É não permitir que alguém use droga. Isso é com o sistema de educação na escola, com o Estado ensinando, avisando. Diminuir os fatores de risco de uma população jovem. Se a criança vai mal na escola, se ela mora numa comunidade que tem acesso fácil a drogas, se os amigos usam drogas, se os familiares usam drogas, se ela não tem acesso a lazer, se ela não tem a orientação religiosa, se ela não tem nenhuma orientação mais na vida, são fatores de risco. Não vai fazer um programa para o Brasil inteiro e vamos melhorar. Não vai ser assim, porque o Brasil é heterogêneo, os adolescentes são heterogêneos, né? Você vai ter que usar um outro tipo de linguagem, né? Só falar que a droga faz mal, não tem efeito nenhum. A primeira coisa que você deve saber sobre cocaína, sobre álcool, vou falar maconha porque eu não gosto, mas sobre álcool e cocaína, você tem que chegar para o seu filho e falar assim, você sabe por que cocaína é proibido? Porque é muito bom. Droga é muito bom. Senão ninguém usaria. Se você não falar isso para o seu filho, ele vai descobrir sozinho o que é bom e para de acreditar em você. Faz sentido falar em craco resiste? Faz o menor sentido. Depois de falar câncer resiste. Tem que resistir ao ser humano. Primeiro ele já usa o nome craco, de craca, que é aquela coisa grudada. Quer dizer, você já desumaniza a pessoa. Eles já chegam assim, rotulando, usando um arquétipo idiota. Sabe, de craco resiste, e o símbolo ainda são 2 cachimbos. Quer dizer, ele quer que o cara tome na bunda mesmo, né? Por que eles não vão lá usar? Fica uma semana lá usando, e quando ele quiser sair, não, resiste aí. A Craco Resiste, ela é um coletivo que ele vem principalmente para fazer a voz das pessoas serem escutadas. A gente não está se colocando na posição de pessoas que vão resolver o problema. A gente está se colocando na posição de pessoas que vão intermediar os agentes ali. Você tem grupos que convivem com aquilo e aquilo é
É a vida deles. Você vai falar para eles, acabe com isso, temos que acabar com isso aqui. Fala, e eu vou fazer o quê depois? Vou cuidar de quê? Aí você tem várias entidades que uma se transformou na própria resistência contra acabar com o crack. Vocês defendem que a doença continue existindo? Não. Mas a gente defende que ela seja tratada de uma forma humana. O objetivo é que a gente dê condições suficientes para a pessoa conseguir decidir se ela quer usar crack ou não. E se ela quiser? Se ela quiser, eu não vejo diferença entre quem quer usar crack e quem quer usar álcool. Eu acho que a sociedade não deve se preocupar com que droga as pessoas vão usar. A sociedade tem que se preocupar com como a gente garante uma vida digna o suficiente para as pessoas, para que o uso de drogas não seja prejudicial. Porque o uso de drogas passa a ser prejudicial a partir do momento que isso é um subterfúgio para as pessoas. Que as pessoas não chegam na Cracolândia porque elas fumaram crack, ficaram viciadas e foram para a Cracolândia. Primeiro que eu acho uma falácia, né? Eu acho que é uma hipocrisia falar que a Cracolândia deve continuar existindo porque é direito do indivíduo. Eu acho que o primeiro direito do indivíduo que é o direito à vida, à dignidade. Então não dá para dizer que aquilo deve continuar existindo no sentido de garantir direitos. Não é digno aquelas pessoas comerem lixo, não é digno aquelas pessoas viverem abaixo de sol e chuva ali numa condição desumana. Isso não é dignidade. Tem muita gente falando de Cracolândia e não faz a menor ideia do que é aquilo, e daí fala muita merda. Eu peço R$1 para comer. Eu não preciso roubar porcaria do seu celular para comer, não. Eu não preciso disso. Sabe por quê? Eu não estou na rua. Acho que os lugares mais terríveis, absurdos e horríveis que eu já vi na minha vida foram na Cracolândia. Em coisas que eu fui ali lidar e ver. Qualquer um que for ali ia ficar muito chocado com o que existe ali dentro. Um verdadeiro inferno. As pessoas vivem em função da droga lá. As pessoas não comem, não bebem. Hoje eu estou com 118 quilos, eu cheguei a pesar 68 quilos. Muito magro. As pessoas lá vivem em função do vício. Tudo de mal tem aqui. Se você quer se derrubar, se derruba aqui. A partir do momento que eu conheci o crack, acabou minha vida. Acabou tudo, porque ficou uma vida sem solução. Aonde que perdi família, perdi mulher, perdi mãe, perdi todo mundo por causa da porcaria da química. Roubei, matei, fiz uma burrada na minha vida que eu não podia ter feito. Se eu pudesse voltar, mas não tem como, né? A vida do ser humano é uma só. De alguma maneira, o pessoal não tem nada, uma ofensa vira um caso de morte. As situações são muito num fio, assim, sabe? De alguém que está de boa, acontece qualquer coisinha, já vai tirar uma satisfação, e daí todo mundo já tem uma faca, e daí já vira essa coisa. É assustador porque o que as pessoas têm coragem de fazer para alcançar aquele êxtase do prazer, né? Que é vender os filhos para tráfico de órgãos, abortos instantâneos, onde pegam o feto e jogam no campo da sarjeta.
história de pessoas que engoliram a droga e a droga pertencia a um grupo de pessoas que estavam usando com eles, e ele abriu o estômago dessa pessoa, tirar a droga e usar a droga do lado da pessoa toda dilacerada, né? Tem um caso de uma moça que hoje não mais, porque a gente fez a cirurgia, encaminhamos ela para cirurgia, né? Ela tinha uma bolsa de coloscopia e aí ela fazia programas pelo buraco da bolsa. E a equipe de saúde muito ali, tentando vínculo com ela, demorou acho que uns 9 meses para ela aceitar o tratamento, a cirurgia de colocar o intestino novamente para dentro, fechar. A Cracolândia é um reflexo grande da sociedade. Se na macro-sociedade você tem estupro, ali também tem. Se na macro-sociedade tem roubo, ali também tem. Macro-sociedade tem pedofilia? Tem. Lá também tem. Então, tudo que você imaginar que tem na macro-sociedade tem na Cracolândia. Só que concentrado. E daí isso que é engraçado, né? Esse craco resiste, ele está dizendo então que continuem os estupros, né? Duvido que ele vai lá falar para um craqueiro que não pode estuprar, que não pode passar a mão na bunda das meninas, que não pode chamar de gostosa e de vagabunda. Vai lá, fala para ele. Duvido que eles fazem isso. Quem defende a existência de uma Cracolândia, ela não tem noção da grandeza que isso tem, né? Do mercado milionário que é o tráfico de drogas. São pessoas enriquecendo todos os dias à custa da mazela alheia. Essa concentração de pessoas é conhecido como fluxo. Essa concentração cria um terreno controlado, uma área, um território controlado pelo crime, e os bandidos se apossam daquilo e ali vira um estado paralelo. É muito simples virar e falar assim, legaliza as drogas e acabou o problema, porque você vai acabar com a receita ali dessas organizações criminosas. Claro que não. Você acha que a organização criminosa vai registrar empresa na junta comercial e começar a pagar imposto? Não, vão continuar vendendo droga no mercado ilícito. E vai ser muito mais barata do que a droga paga com imposto. Ali a Cracolândia não se mexe ali, porque tem um comando ali que cuida. Todo mundo sabe disso. Existem regras não escritas dentro da Cracolândia de respeito que sempre tinham tido e que naqueles meses prévios da operação tinham se perdido, né? Que era não abusar de criança, que era de respeitar os profissionais de saúde, permitir a entrada dos profissionais de saúde no fluxo para ajudar alguém específico que tenha passado mal ou esteja desacordado. Tinham muitas regras, não assaltar os funcionários, não assaltar os profissionais de jaleco. Essas regras tinham se perdido naqueles meses. O próprio crime organizado tinha ali um espaço onde julgava quem deveria ou não ser morto por algum tipo de violação de um código criminal. Na visão do primeiro comando da capital, eles têm uma leitura de que eles vão defender os oprimidos, colocando o Estado e a administração como opressor. Você vai lá na Cracolândia hoje, vai lá com a sua câmera para você ver. Vai chegar alguém e falar assim, o comando pediu para o senhor não filmar aqui, o senhor só pode filmar ali. Na frente da Guarda Civil. Ele continua vendendo ali e marcando o território dentro de São Paulo. Aqui é nosso. Então, a Cracolândia em São Paulo é uma semente do que a gente vê acontecer no Rio de Janeiro. Ó, maconha, dinheiro. Não existe crime organizado sem o envolvimento também de agentes públicos. Corrupção de agentes públicos, facilidade nas leis penais, demora para que o processo seja concluído. Nós tínhamos uma lei que previa uma determinada punição para o traficante. Eu estou falando do traficante. Essa lei foi revogada por outra que é a que está hoje em vigor. Essa lei é muito mais benéfica do que a anterior. Benéfica para o traficante. Punição mais suave. Depois nós tínhamos entendimentos jurisprudenciais já constituídos há muitos anos em nossas cortes, em nossa justiça, que estabeleciam punições severas, regras severas de cumprimento de pena para o traficante. Essas regras
pelas nossas decisões, elas vêm sendo atenuadas por vozes que vêm lá do Planalto, decisões lá dos nossos tribunais superiores cada vez mais benéficas aos interesses dos traficantes. Se nós permitirmos a conduta do pequeno traficante, nós vamos estar dando apoio a quem o comanda. No momento em que a justiça não se ocupa e deixa que aquela pessoa continue vendendo, primeiro, estamos alimentando a cadeia do tráfico. Segundo, indiretamente, estamos prestigiando o grande traficante, porque ele vai dizer, tá vendo, ó, o judiciário está na minha mão, ninguém chega em vocês. Nós estamos dando valor para a garantia que ele dá para as pessoas que ele arregimenta, de que nada vai acontecer com elas. Se misturou algo ideológico da luta antimanicomial com a questão territorial do tratamento, com o crime organizado, com o business que está em volta da questão da droga. A droga, ela não é só a dependência química, tem um negócio por trás dela. O que os governos anteriores chamou de redução de danos foi recursos para uma chamada Bolsa Trabalho, que na verdade acabou aumentando o custo da droga, porque havia um dinheiro maior em circulação, e eu não preciso aqui explicar muito, era dar dinheiro para dependente químico. Se você virar e der dinheiro para um usuário de crack, puro e simplesmente, e no nível de dependência que ele tem, ele vai pegar esse dinheiro e vai consumir mais crack. Ou seja, você está botando lenha na fogueira. Mas só que o emprego era varrer rua 2 horas por dia sim, dia não. Entendeu? A moradia era um hotel dentro do tráfico. E a condição pessoal não mudava nada. As pessoas acabaram trazendo a prática do fluxo para dentro do hotel. Então, muitos hotéis, por exemplo, os funcionários eram agredidos. Se o funcionário quisesse colocar alguma regra, olha, peraí, mas você não vai jogar esse lixo aqui. Era agredido. Pô, mas peraí, aqui não pode entrar toda hora determinado número de pessoas. Não, vai entrar.